Viu, mas, mas é melhor ter medo mesmo, né? É melhor ter isso, medo, né? Eu acho que é melhor ter medo seguinte, mesmo. A gente tem que ter precaução, principalmente a gente que pesquisa, porque a gente vê muitos casos assim, a gente vê mais casos assim de pessoas que ficam com trauma do que pessoas que se sentem bem. E aí a gente fica com medo. Mas assim. eu acho que a gente pode. Eu mentalizo muito, né? Que se algum dia. Olha o Elliston! Até que enfim ele chegou aí. Boa noite aí. Boa noite, Elliston. Não, Boa aí noite. a gente fica pensando assim que a pessoa. Oh, meu Deus, o que a gente estava falando? Está falando da luz lá. A entrada do Elliston. O medo do contato. Já estava encerrando, já? Já estava encerrando? Eu estava esperando você. Será? Eu ia fazer um comentário sobre isso. Mas viu, Lala? Interessante, quando eu digo que essas coisas pegam de surpresa, nem me passou nessa hora fazer registro de nada, nem imaginei ter câmera, nem nada. Mas é assim que acontece. O que aconteceu... O que aconteceu comigo que eu acabei de te contar, umas 2 horas depois que eu lembrei de marcar que hora que era. Eu tive até que ligar novamente lá para a Maria para falar, Maria, qual era o horário que estava aí em Portugal? Porque eu acho que estava dando umas 4 ou 5 horas do fuso, né? Para eu poder me ajeitar. Que depois que eu mais ou menos eu marquei o horário. Mas quer ver uma boa noite aí, o Elliston, até que enfim você veio aí. E aí, o Elliston, e o Ceará? Ele perdeu um papo legal aqui, não perdeu? Olha, nós voamos. Tá bom. A gente estava voando aqui, o Elliston. Nós estávamos voando. Olha só, gente, eu infelizmente vou ter que ir, porque já são 9h30 quase, né? Mas é hora de criança estar na cama. A gente começou às 8. Não, é porque eu tenho uma reunião com outras coisas de outro babado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, vamos dar a palavra aqui para o Elliston, já que ele está aí, né? Isso, eu vou aguardar a fala do Elliston antes de eu ir cuidar de outra coisa. E aí, o Elliston? Eu estava agora, eu estou chegando agora mesmo de uma canalização com o Arcturiano falando sobre a Operação Prato. Jura? É mesmo? E quem canaliza? É você quem canaliza? Eu e minha irmã, só que a gente fica debatendo. O que eles falaram? O que eles falaram? Informações. Esse Arcturiano, ele está aqui na Terra há muito tempo, sabe? O nome dele é Sete. E ele falou que aquele grupo que atuou naquela época na Operação Prato era um grupo de extraterrestres com raças em conjunto. Não era só uma raça X, né? Sim. E eles vieram só para aquela missão. Assim que eles concluíram, eles saíram da Terra. Eles não ficaram muito tempo. E os arturianos, eles condenaram aquela ação dele. É legal ele falando, ele disse assim, olha, aquela ação, ele fala muito suave, né? Ele disse, olha, aquela ação foi uma ação inconsequente, mal planejada, porque ela causou muitos danos e sequelas à comunidade muito humilde da população local. Aí eu perguntei para ele por que eles escolheram... Foi mal parada, a coisa foi mal parada na opinião deles próprios, então. Sim, foi mal planejada. Não saiu como era planejado. Mas vem cá, quer dizer que eles erram também, né? Eles erram. Eles erram. Eles erram. Aí eu perguntei, estava comendo pipoca, por que eles escolheram aquela região. Aí, eu vou tomar água ali. Aí eles disseram que eles escolheram por causa do isolamento. É uma região muito isolada para a época, entendeu? Aí foi por isso que eles escolheram a região de Polares, ali na região amazônica. Estou tomando água aqui. À vontade. E vem cá, Elliston, você recebe como uma incorporação? Como é que é o contato? Como normal, do jeito que a gente está conversando. Do jeito que a gente está conversando aqui. Ah, é? Mas
Fica consciente, né? Consciente. Você fica totalmente consciente, mas como que você Sim. sabe? Como que você sabe? Mas você fala por ele, o que acontece? A gente recebe a comunicação na mente, direto na mente. Tá. Entendi. Então você Aí, tem. Então é semiconsciente que você tem, não é? Semiconsciente, não é? Consciente. É consciente. E como que Consciente, você sempre. sabe que ele vai se comunicar com você? Como é que você sabe? A gente combina antes. É ele que se comunica ou é você que se comunica? Eu que me comunico. É porque a gente já tem ligação, entendeu? Sei. Aí, o que eu achei interessante, ó, ele deu muitos detalhes. Por exemplo, eles falaram que eles escolheram ali por causa do isolamento, eles não atuaram naquela época em outra região, não, foi só naquele local. E esses eles só vieram para aquilo, que a missão era coleta de dados, de material genético. Não, mas aí você tem que perguntar para ele que isso que ele está falando não corresponde aos dados, porque houve uma coisa generalizada no norte do Brasil, não foi só em Colares. Não, naquela data foi só eles. Mas só que no Nordeste, depois, as operações continuaram com outras raças, como continua até hoje, e nunca vão parar. Por exemplo, digamos que foi uma raça A que chegou para fazer aquela operação em Colares. E de lá eles disseram assim, olha, vai uma equipe para São Luís, uma equipe para o Ceará, negativo, foi só lá. Não, mas Aquele o problema é grupo que foi tudo que aconteceu lá estava acontecendo ao mesmo tempo em todo o norte do Brasil. Você vai ter que perguntar para ele de novo isso. Não precisa, não. É outro grupo. Ah, é? No mundo, não só atua, por exemplo, o grupo de arturiano, no Brasil não, no mundo não. Então, digamos lá, o grupo que atuou ali, só atuou lá, ele não saiu atuando em Belém, tal, mesmo que na época tenha tido outras operações parecidas. Mas não foi aquele grupo. Muito parecidas, né? Não é não, só mas parecida, muito parecidas, né? O tipo de contato, o tipo de sequela, tudo é muito parecido, não é? Não muda muito, não muda. Não muda. Sei. Entendeu? Não muda, certo. Não tem como mudar. O que muda, que ele disse, são os equipamentos tecnológicos que eles utilizam. Quando ele disse, olha, o que eles usaram na época, hoje nós não usamos mais. É outro tipo de onda que a gente utiliza para coletar dados. Material genético. Ninguém usa mais aqueles que estavam usando. Então, a gente se aperfeiçoa tecnologicamente muito rápido. É porque, assim, ó, a gente chama isso modo operandi. O que é o modo operandi? É como eles vão agir numa abdução ou então numa coleta de dados. Por exemplo, e você joga aquele raio vermelho. Ali, primeira coisa, ele paralisa a pessoa. E depois faz a coleta de sangue ou de qualquer tecido genético. Entendeu? Então, isso é normal em todo tipo de nave. Agora, tem uns que usam raios diferentes. Né? Aí você vê assim, modelo de nave. O modelo de nave é de acordo com cada nave, tem uma missão. Aí tem um modelo e tem um número de tripulantes a bordo. E tem a formação de cada tripulante a bordo. Aí você diz assim, não, ali, na época em que eles atuaram em Colares, saiu o grupo indo para São Luís, indo para o Ceará, Piauí, para o resto do Brasil, negativo. Ali foi uma equipe que só foi para aquilo naquele local. Né? Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Isso não está me convencendo nem um pouco, Wellington. Não tem problema. É porque isso é bom, sabe o quê? Diz todo o contrário disso. Ó. E a impressão que dá, não sei se o Flávio está de acordo comigo, é que eram várias etnias atuando ali, eram várias inteligências, talvez até agindo em comum. Que também foi o que ele disse. Foi que eu te disse, que era o que eu te falei, assim que no começo, que ali não era só uma raça atuando naquela missão, eram vários grupos que eles atuam em conjunto. E em Colares também, eram Colares também. Primeira coisa que ele falou foi Colares também. Agora uma coisa... porque eu tinha entendido que ele tinha falado que era só um grupo que tinha atuado lá.
Não, ele falou vários grupos. Ele falou vários grupos. O que acontece é o seguinte... Como é que nós vamos fazer amanhã? Eu vou fazer aquele pequeno resumo da Operação Prato, só para lembrar aos ouvintes, né, do que a gente está tratando. Isso. Vou abrir a perspectiva de que justamente estava acontecendo nos nossos estados um monte de coisa, né? E aí, na quinta-feira, eu vou falar 15 minutinhos do Maranhão. Isso. Aí eu não sei. Então, é essa a minha participação. Agora, vocês... Tá certo. Não, acho que a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio que você está falando aí. Acho que cada um, no seu tempo aí, fala um pouco sobre a casuística, né? Como é que foram os fatos na sua região. Porque o Edmeu, ele colocou que amanhã é resumão dos palestrantes. O que é resumão dos palestrantes, Edmeu? Acho que é mais uma apresentação, não é, Edmeu? Não, resumão, que nem o teu negócio. Você vai se apresentar para evitar de eu falar, isso aqui é o Wellington, ele é isso, ele é aquilo, ele nasceu no Ceará, sabe? Então, cada um abre, por exemplo, eu dou a palavra para o Wellington se apresenta, né? Se apresenta. Também tem raízes no Ceará. Mas rapidinho. Não precisa falar o nome do cachorrinho, do passarinho, do vizinho. Então, um resumo, né? Um resumão. Olá, pessoal, uma boa noite, é um prazer enorme estar aqui, agradeço aqui ao Edneu por ter me convidado aqui, é um assunto interessante, né? Eu sou fulano de tal, a minha profissão é essa, isso aqui, estudei isso, eu gosto da pesquisa, aí entra e faz um resuminho. Na verdade é o seguinte, eu tenho um negócio para falar para vocês, assim, assado, e assim falar, aí leva mais ou menos ao barco, comenta alguma coisa. Agora, o que eu acho legal é você fazer um retrospecto geral de tudo. Porque você conhece bem a região. Do que a gente vai tratar, né? O que eu falei do Flávio? O Flávio, ele superou as expectativas novamente. Terrível. Ele conhece coisa pra caramba, então... Ele não tem que ter medo, é chegar lá e falar... vai ficar conversando a noite inteira com ele aqui. Não. Vou ver se o Wellington entra aí novamente. O Wellington e os arturianos. Cadê o Wellington? Então, porque esse negócio, por exemplo, de camisa... Ele saiu, o Wellington? Ele saiu e está entrando, ele deve ter caído aí. Aguenta um pouquinho aí. Opa, caiu. Wellington, você podia trazer para nós justamente uma mensagem dos arturianos sobre a Operação Prato, hein? Então, o que você acha? Alguma coisa. O que ele falou também sobre... Eu perguntei o que eu achei... Quando eu acompanhei a Operação Prato, eu observei muitos detalhes, porque parece muito com as ocorrências daqui. E também com os contatos que eu faço em projeção, entendeu? Aí vou dar, por exemplo, o raio, isso eu já descobri. Outra, o coronel Holanda, ele falava que, na época, as pessoas viam no telhado das casas o telhado desaparecer, quando estava dentro de casa, entendeu? De repente, o telhado subia e viu o céu. Aí sabe por que eles faziam aquilo? E bateu com o que eu estava suspeitando. Antes, às vezes, quando ele visualizava uma casa que ia fazer... Eles fizeram muitas abduções também, viu? Não foi só jogar o raio para coletar material, não. Ele pega, paralisa a pessoa, dá um comando mental através dos equipamentos dele, ele expande a mente da pessoa, para a pessoa como tivesse o terceiro olho, né? Então, a expansão da mente, e quando você sai do corpo, então tem expansão da mente, você vê através das paredes, vê através de tudo. Então, essa é uma maneira que eles faziam com as pessoas, para as pessoas ficarem mais calmas. Aí depois, ou fazia abdução, ou então jogava o raio para coletar as coisas. Verdade. Não era que ele jogava um aparelho, um raio na casa, e a casa fazia o telhado desmaterializar. Então, isso aí era uma ilusão. Esse seu amigo arturiano, ele é Sete com o nome do faraó? Ele é o faraó Sete, por acaso? Não. Ele é arturiano de origem. Entendeu? Tá. Entendi. Arturiano de origem. Gente, infelizmente eu vou ter que ir embora, porque senão eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã conversando. Ótimo, vai ser um prazer. Não, mas eu vou ter que ir, não vai ter outro jeito. Mas amanhã a gente está aqui no horário, hein?
Tá Não, bom? Ele falou também, perguntei sobre o suicídio do Coronel Holanda, né, que ele falou. Porque eu falei que as pessoas dizem ali que ele não suicidou, ninguém sabe o motivo, né? Mas o motivo dele foi trauma e complexo de culpa. Ele disse que ele praticou o suicídio porque ele tinha muitas informações. Na época, ele ficou tão traumatizado porque ele se sentia culpado de não poder proteger a população daquela região. Principalmente porque muitas crianças foram abduzidas e sofreram ataques. E ele tinha uma revolta muito grande sobre isso. E também, depois os contatos começaram, ele começou a ter contato. E, na época, ele mantinha o contato físico com esses seres. Os seres desciam da nave e mantinha contato com eles. Mas só que ele mantinha o contato com muito medo. Ele não era um contato amistoso, né? E ele carregou esse trauma pro resto da vida e também não tinha o apoio dos superiores, porque os superiores dele, o alto comando da aeronáutica, pegou as informações e guardou, não deu apoio, cara. E os caras eram conservadores e não acreditavam. Muitos não acreditavam. Eles deixaram ele na mão, né? Deixaram ele na mão. Aí o cara, com muitas informações, ele não estava pronto para entender, para ter aquele baque, né? Aí o jeito ele foi praticar o suicídio. Gente, vou ter que ir. Olha, adorei, hein? Nossa, mãe, vai ser maravilhoso amanhã. Não vai ser bom? Então é o seguinte... Olha, acho que ninguém nunca viu uma live como nós vamos fazer amanhã, hein? Não é vamos para combinar. Eu não vou fazer minha fala, tá? Porque eu também tenho minhas falas, mas não vou fazer. Vocês são convidados. Mas vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pesquisa do âmbito holístico, científico, digamos. Eu acho que até o Wellington caiu do céu, porque ele vai trazer uma outra visão mais holística da coisa. É uma visão. Uma visão holística da coisa, né? Tá ótimo. Isso aí, né, eu acho bem legal, né? A gente trazer uma visão também. Agora, o Flávio, você é professor de quê mesmo? Geografia. Ah, tá. Mas quando a gente é professor, no meu caso, do Maranhão, a gente é professor de outras disciplinas, porque eu sou professor de filosofia, de sociologia, de história. Tem que ser pau para toda obra, né? Tem que fazer de tudo. Porque nunca a gente tem como eu trabalho numa escola de um município, a carga horária nunca tem sala suficiente para preencher toda a carga horária. Então, você tem que completar com outras disciplinas, sabe? Para poder fechar o pacote, vamos dizer assim. Então, a gente é professor de outras áreas, mas minha área é geografia. Geografia. Gente, eu vou ter que ir mesmo. Como é que eu saio daqui? Live Studio. Tá bom. Abre a porta gente, e sai. Até amanhã, olha. Conseguiu sair. Bom, ficou só na The Flash.